Então, muito boa tarde a todos. Estamos Boa aqui tarde. mais uma vez para uma tertúlia do Tal Natural, do Grupo Tal Natural. Esta, para quem ainda nunca assistiu a nenhuma tertúlia, esta é a quarta tertúlia que nós estamos a fazer. Portanto, vamos recordar, a primeira tertúlia foi sobre o glúten, a pandemia silenciosa. A segunda foi sobre o sono. E a terceira foi sobre a importância de desintoxicar antes de nutrir, certo? Então hoje, o tema desta tertúlia, eu estou aqui com um grupo de amigos e nós vamos então falar sobre a água que bebemos. Então, como já todos sabem, não é? O nosso corpo é constituído por cerca de 70% de água. E todas as reações químicas no nosso corpo dão-se, a maior parte delas, no ambiente aquoso, não é no meio da água. E por isso o nosso sangue é líquido. A água é de facto muito importante para tudo funcionar em harmonia e equilíbrio no nosso corpo. E então, nós gostávamos de partilhar com vocês quais é que são as nossas opções quando nós escolhemos a água e as razões pelas quais nós escolhemos os vários diferentes tipos de água. Então, começando pelo princípio, água da torneira. Eu vou começar a partilhar e depois vou dar aqui a palavra aos nossos amigos para também poderem dizer qual é a água que eles escolhem e porque é que escolhem e também aprendermos com eles quando vamos comprar água, como é que conseguimos olhar para o rótulo e poder então escolher com base em conhecimento. Então, começando pela água da torneira. Portugal, e eu acho que depois a Paula também me vai poder ajudar, Portugal é um dos países que tem água potável, eu não sei se é 98% do país, é assim uma grande percentagem, é um grande exemplo para os outros países, porque de facto nós temos água potável em praticamente todo o país. Isto é excelente, portanto a água à saída da estação é água de qualidade, não é? Própria para consumo, claro que é adicionado uma espécie de lexívia, não é? O cloro, que é para que a água, quando chegue à nossa torneira, não estar contaminada com bactérias. Mas o que acontece é que temos que pensar, a água quando sai da nossa torneira, ela tem que passar por muitos canos. E muitos deles são canos galvanizados, metálicos. E esses metais dos canos vão acabar por contaminar a água que chega às nossas torneiras. E por isso é que eu opto por não beber água da torneira. Apesar de que eu já substituí os canos de minha casa, já tenho uns canos em plástico, multicamada, mas há as condutas, não é? Todas as condutas que vão trazer a água até casa e nós não sabemos em que estado é que estão essas condutas. E por isso a água muitas vezes tem excesso de ferro, tem excesso de cobre e outros metais tóxicos. E por isso eu opto por não beber água da torneira. Embora até 2018 o que eu sabia era que, foi o que eu aprendi na faculdade, era que a água da torneira era boa para beber. Então eu até 2018 sempre optei por água da torneira, não é? As câmaras gastam imenso dinheiro a tratar a água. Mas depois o que aconteceu foi que eu tive uma doença súbita nos rins e quando isso aconteceu eu pensei, bom, eu fiz uma reflexão. Se tudo aquilo que eu fiz até agora, todo o meu comportamento, os meus hábitos, inclusive os meus pensamentos, as emoções, me conduziram a uma situação de doença, então eu fiz uma reflexão e fui ver, mas quais eram os comportamentos e os hábitos que eu tinha de antes. Então reparei que eu tinha entrado para um novo trabalho, um edifício com 50 anos, portanto, estão a ver os canos muito antigos. A água, e eu bebi água da torneira, portanto, eu durante 9 anos estive a beber água, daquela água, que tinha sabor, às vezes até ficava amarelada, e eu bebia aquela água. Quando tive um problema renal, pensei, não, a partir de agora, eu agora vou ter que mudar os meus hábitos, ou seja, se eu fiquei doente com estes hábitos, eu a partir de agora vou fazer diferente. Então, a partir daí, nunca mais bebi água da torneira e fui procurar soluções para não beber água da torneira. Porquê? Porque a água da garrafa, a água na garrafa de plástico, eu também sabia que não era a solução ideal. Por várias razões. Uma, aquela que eu conheço.
O plástico, principalmente, até quando está ao sol, se vocês repararem, na embalagem da garrafa de plástico diz que não deve ser exposta a mais de 25 graus. Ora bem, eu via no verão os senhores a distribuírem a água com as portas abertas, o caminhão ao sol. Eu sabia que a maior parte das garrafas que nós comprávamos no supermercado de plástico poderiam estar contaminadas porque o plástico passava para a água. E esse plástico é o chamado bifenol A, que é um disruptor endócrino, ou seja, vai alterar o sistema endócrino do nosso corpo. Então, beber água da garrafa também não era a solução que eu queria para mim, porque estava-me a intoxicar com bifenol A. E vocês, se forem comprar uma garrafa de plástico, por exemplo, a beberem água, procurem sempre aquelas garrafas que digam lá livre de BPA, portanto, bifenol A. Optem sempre por esse plástico e não pelo outro. E pronto, e assim eu pensei, bom, também andar a carregar garrafões de água também não faz bem à coluna, e uma vez que eu já não bebi água da torneira, e então fui procurar soluções. Eu conhecia aquele sistema de filtração com placas de titânio, não é? Que consegue até controlar os vários pHs da água. Mas esse equipamento é de facto o ideal para nós todos termos em casa, mas o seu preço, pelo menos daquilo que eu conheço, será mais de 2.000 euros à vontade. Então, até que na Feira Alternativa de Lisboa encontrei uma solução que eu achei que de facto era aquela que me servia. Então, era uma jarra com um filtro. E eu já conhecia várias jarras com filtros, por exemplo, da marca, ajudem-me, assim, uma marca muito conhecida de jarras que usam filtros. Minha mãe já usava já há muito tempo. Alguém se lembra? Não. Não se lembram. É a Brita, já sei. A Brita. E eu, por acaso, a minha colega tem um jarro da Brita e eu até fiz o teste, ou seja, eu tenho um liquidinho colorido que nós colocamos na água e consoante a cor da água diz-nos se o pH é baixo ou alto e significa se a água, portanto, quando o pH é um valor baixo, significa que a água é ácida, se o pH for 7 é neutra e se o pH for maior que 7, então é uma água alcalina. E então eu medi, por acaso cheguei a medir nessa altura o pH da água da Brita e a água era ácida, quando a gente sabe que a água da torneira é neutra. Então, eu percebi que realmente era preciso ter critério na escolha dos filtros. Porquê? Porque os filtros geralmente são formados por sulfito de cálcio e isso vai acidificar a água. Pronto. Então, foi então que eu encontrei aquela jarra que está no cartaz, que esse filtro não é sulfito de cálcio, portanto, é uma tecnologia japonesa e está enriquecido em magnésio mineral e à medida que filtra a água, vai enriquecendo a água em magnésio e por isso a água vai ficar alcalina à custa do magnésio e não do sódio. Porque eu acho que muitas pessoas conhecem a água de Monchique, que a Paula depois até já vai explicar melhor a diferença entre a água mineral natural e a água da nascente. A água de Monchique, como vocês sabem, é uma água alcalina, tem um pH de 9, não é? Agora, se nós olharmos para o rótulo, nós vemos que a alcalinidade daquela água deve-se à quantidade elevada de hidrogênio carbonato de sódio, ou seja, é à custa do sódio é que aquela água é alcalina. E como vocês sabem, o sódio faz subir a tensão arterial. Por isso, eu não opto por essa água por essa razão, porque ela é alcalina à custa do sódio e o sódio pode trazer problemas para a saúde. Aliás, a água, para mim, a água de Monchique é uma água de tratamento. Por exemplo, eu já ouvi dizer, quem faz a quimioterapia, depois a seguir à quimioterapia, faltam muitos sais, e então é necessário uma água com bastantes sais e repor, então, usando essa água de Monchique.
Por isso, quem bebe água de Monchique tenha só atenção de ir variando e colocando outras águas, e alternando, portanto, beber água de Monchique se calhar durante 15 dias e depois alterar por outra água neutra, por exemplo. Mas depois temos sempre o problema do bifenol A, dos tais disruptores endócrinos que passam para a água e estamos-nos a intoxicar. Bom, eu já dei aqui o meu testemunho, mas agora também gostava de passar a palavra aqui aos meus amigos. Estamos aqui todos para partilhar aquilo que nós sabemos. Por isso, Paula, queres começar primeiro? Posso começar. Muito obrigada, Dina. Sinto-me muito honrada por ter sido convidada para estar aqui neste grupo com vocês. São umas referências na área da saúde e dos hábitos saudáveis, por isso, muito obrigada por vir aqui dar o meu modesto contributo e conhecimento relativamente não só às águas minerais naturais e às águas de nascente, que são recursos geológicos, como também relativamente à minha experiência, aos meus hábitos relativamente ao consumo de água. Eu, desde sempre que bebi água mineral natural e água de nascente e a água da torneira também. E a minha percepção é que devo diversificar o mais possível, tanto no que diz respeito ao tipo de água que bebo engarrafada, seja ela mineral natural ou água de nascente, eu já vou explicar quais são as diferenças, ou água da torneira. Portanto, tento diversificar. Mas também tenho muitas dúvidas relativamente às questões da água da torneira e gostaria muito depois também de ter essa explicação que provavelmente estes colegas que estão aqui também no live irão partilhar relativamente à água da torneira, como é que podemos melhorar a qualidade dessa água e como é que podemos beber água da torneira de forma segura, relativamente segura. Ora bem, então, para começar, eu ia explicar qual é a diferença entre água mineral natural e água de nascente. Nós, quando vamos ao supermercado, nas prateleiras vemos águas engarrafadas e aí temos águas minerais naturais e águas de nascente. Em termos simples, aquilo que nós pensamos é águas de nascente, nascente pura da montanha, será uma água melhor, mais nobre. Aquilo que eu posso dizer é que, em termos de qualidade, em termos de bacteriológicos, físico-químicos, em termos de rigor, estas águas, tanto as de nascente como as águas minerais naturais, são sujeitas a um controlo analítico muito rigoroso pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que é a entidade que pertence ao Ministério do Ambiente e que faz o controle precisamente analítico das águas que nós bebemos, águas engarrafadas. Porquê? Porque são bens do domínio público, são águas que são recursos geológicos, ou seja, as águas minerais naturais, são águas que têm uma estabilidade físico-química ao longo do ano hidrológico. São umas águas de circulação muito profunda e lenta, em que os fenómenos de interação água-rocha são muitas vezes da ordem de dezenas a milhares de anos. E isso proporciona com que as águas adquiram uma composição química muito bem definida e específica. Portanto, é como se cada água mineral natural tem características próprias e únicas e que resultam desse longo e complexo processo pelo qual passam na interação água-rocha ao longo de dezenas a milhares de anos. Estas águas minerais naturais têm uso em que podem ser para beber, portanto para engarrafamento, podem ser para termalismo, tratamento termal, e podem ser também para a parte de geotermia, que é o aproveitamento da temperatura de entalpia para aquecimento urbano ou para outro tipo de utilização energética a partir da temperatura da água. Depois temos as águas de nascente. As águas de nascente são águas que, apesar de terem também um controle analítico rigoroso pela DGEG, são águas que, a nível de estabilidade físico-química, já não têm exatamente a mesma estabilidade que têm as águas minerais naturais. Ou seja, são águas que podem ter uma variabilidade química sazonal motivada por tempos de circulação no subsolo relativamente curtos. Ou seja,
uma água mineral natural, para ser qualificada como tal, precisa de ter um conjunto de análises específicas, definidas por lei, análises físico-químicas reduzidas, uma por mês, e uma análise físico-química completa, uma por mês ao longo de um ano hidrológico. E se efetivamente demonstrar que há uma estabilidade físico-química, então ela é qualificada como água mineral natural. As águas de nascente são águas que, sendo bacteriologicamente próprias e também sendo águas com alguma mineralização, não têm essa estabilidade físico-química tão definida como têm as águas minerais naturais. E, portanto, em função da altura do ano, função do ciclo hidrológico, mais chuva, menos chuva, elas apresentam ligeiras variações. Estas águas são águas sempre subterrâneas e, portanto, águas que vêm de um processo de interação água-rocha. Em Portugal, nós temos, nas águas minerais naturais, temos a água lisa, temos a água gaseificada, que é aquela que nós adicionamos, água com gás, que adicionamos o dióxido de carbono, e temos a água gasocarbónica, que são águas que naturalmente já trazem na sua composição o dióxido de carbono. As águas de nascente são só águas lisas e águas gaseificadas. Só para terem uma ideia, em 2019, a nível estatístico, o volume de litros vendidos de águas engarrafadas entre águas minerais e águas de nascente foi de 1.500 milhões de litros em 2019. Ou seja, em 2019, entre águas minerais naturais e águas de nascente foram vendidos 1.500 milhões de litros, representando mais de 100 milhões de euros. Isto em 2019. Depois, em termos de termalismo, águas minerais naturais, nós temos uma série de termas ao longo do país, mais específicas para determinado tipo de tratamentos, e que, fruto desta questão da pandemia, neste momento a atividade termal tem sido praticamente nula, reduzida por força do confinamento e destas restrições que têm aparecido. Em termos de geotermia, só para mais um bocadinho de informação, que são as tais águas que têm a tal temperatura que pode ser aproveitada para aquecimento ou para outros fins, nós temos 5 águas com componente de entalpia que lhe conferem essa tal característica de recurso geotérmico, que é em Chaves, que tem cerca de 78 graus de temperatura, é a água que nós temos com temperatura mais elevada nas Caldas de Chaves. Depois temos São Pedro do Sul, Alcafaz, Longroiva e Caldas de Vizela. Portanto, aquilo que eu queria dizer e aquilo que eu posso dar em termos do meu contributo relativamente às águas minerais naturais e águas de nascente é esta percepção que eu tenho. Enquanto estas águas não são sujeitas a qualquer tipo de tratamento, ou seja, as águas minerais naturais e as águas de nascente, as águas engarrafadas, não têm qualquer tipo de tratamento físico nem químico. São águas totalmente naturais. É proibido terem qualquer tipo de tratamento. E, portanto, elas chegam ao consumidor sem quaisquer químicos ou sem quaisquer aditivos. Portanto, eu gosto sempre de alternar e beber água engarrafada, seja mineral natural, seja água de nascente, e também água da torneira. Relativamente à água da torneira, tenho esta dúvida de quais serão os filtros, o que é que devemos fazer, podemos beber, isto depois tem a ver também com a região onde nós estamos, não é? Porque, pronto, as águas destinadas ao consumo humano, apesar de serem submetidas aos tratamentos físico-químicos necessários para as tornarem potáveis e que podem ser de proveniência tanto subterrânea como superficial, obviamente que trarão alguns aditivos, e eu sobre isso gostava muito, muito também de saber e de aprender alguma coisa relativamente aos filtros e a tudo isso. Por isso, Dina, volto a passar-te a palavra. Muito obrigada por este tempo de antena, gostei muito, eu sou uma tagarela e pronto, aqui. Obrigada. Obrigada, Paula. É muito útil tu teres explicado a diferença, porque eu acredito que muitas pessoas não sabiam a diferença entre a água da nascente e a água mineral natural. Eu, pelo menos, também eu não sabia essa diferença. Isso é muito importante. Outro conceito que eu também aprendi há algum tempo, e depois também gostava de confirmar com vocês se concordam,
é que nós devemos sempre beber uma água que tenha pelo menos um resíduo seco de cerca de 50. Paulo, eu não sei se tem isso em consideração. Porque há águas, por exemplo, eu acho que a água do Luso tem menos de 50 em termos de resíduo seco, portanto é uma água muito pouco mineralizada. E isso também não é Ah, bom para o nosso corpo. nós em Portugal temos, em termos do tipo hidroquímico da água, elas estão classificadas em hipossalinas, que são as águas que a nível de mineralização total têm menos de 100 miligramas por litro. Depois temos as fracamente mineralizadas, que têm entre 100 e 1000 miligramas por litro. E depois as mesossalinas entre 1000 e 1500 e as hipersalinas com mais de 1500. Em Portugal predominam as hipossalinas e a própria, digamos, escolha, paladar, gosto dos portugueses recai precisamente nas hipossalinas, com É. mineralização. E se calhar nas mais ácidas, não é? E mais ácidas, e Mais mais ácidas. Mas ácidas. sabendo que o pH do nosso sangue é 7,4, não é? 7,3, 7,4, nós devemos ingerir uma água que seja próximo do neutro, não é? Próximo do 7, não é? Ou mais do que 7, não é? E por isso é que muitas pessoas optam pela água de Monchique, porque conheces outra que tem realmente este pH superior a 7, A não é? água de Monchique realmente destaca-se pelas suas características e ultimamente tem sido muito recomendada e muito apreciada, apesar de ter um sabor completamente diferente, um sabor muito característico, que não é exatamente aquele sabor da água que nós, portugueses, estamos habituados e que gostamos. Demora um bocadinho, portanto, a pessoa a habituar-se, tem um sabor completamente diferente de outras águas que são claramente hipossalinas e com pHs de 5 e de 6. Pois é. Muito obrigada, Paula. Eu também gostava de ouvir o contributo do Fernando, que é uma pessoa também muito estudiosa e que estuda muitos assuntos. E também gostava que desse também o seu contributo para esclarecer ao máximo as pessoas sobre a água e que água é que devem escolher, não é? Pelo menos ter o conhecimento para depois poder escolher em consciência. É isso que nós pretendemos. Ok, muito bem, muito obrigado, Dina. Muito boa tarde a todos. E mais uma vez sinto-me muito honrado em participar nestas tertúlias, portanto, aprendendo sempre com todos os membros, dando também o meu modesto contributo. E, embora eu não me tivesse preparado para este tema hoje da água, mas como já em tempo estudei um pouco, já cheguei a fazer portanto, dar uma conferência sobre a água, de maneira que vou tentar lembrar um pouco do que estudei nessa altura e então iria falar principalmente sobre uma característica que quase ninguém conhece sobre a água, que é a memória da água. A água é um verdadeiro gravador. Grava tudo quanto se passa ao seu redor, incluindo pensamentos, música, etc, etc. Fica tudo gravado na água. E isso depois vai confirmar muitos estudos de como nós podemos, por exemplo, fazer curas à distância, portanto, aí já entraríamos num campo quântico, etc., mas não vamos falar disso hoje. E então, para falar sobre a memória da água, penso que é indispensável falar numa entidade que infelizmente já nos deixou, mas que deixou um legado muito importante para a humanidade, que é o Dr. Masaru Emoto. O Dr. Masaru Emoto foi uma pessoa... Pronto, eu vou ler até algumas coisinhas, que ainda tenho aqui uns apontamentos, e então, se me permitem. Portanto, Dr. Masaru Emoto investigou profundamente a água em todo o mundo, não tanto como cientista, mas mais como um pensador original. Acabou por descobrir que era na forma de cristais congelados que a água revelava a sua verdadeira natureza.
através de fotografias de grande velocidade, demonstrou as consequências diretas dos nossos pensamentos, quer de amor, quer destrutivos, na formação de cristais de água. Essa descoberta tem implicações profundas para a nossa saúde e o bem-estar do nosso planeta. Masaru Emoto escreveu vários livros, entre os quais os best-sellers As Mensagens Escondidas na Água e A Vida Secreta da Água, ambos publicados em Portugal pela Estrela Polar. Ora muito bem, quando a água congela, as suas moléculas ligam-se de uma forma sistemática, formando os núcleos de um cristal que estabiliza na forma hexagonal. Depois começa a crescer e torna-se visível. Este é o curso natural do procedimento. Congelando a água e analisando-a num microscópio de alta resolução, é possível obter fotografias de nos fazer cortar a respiração. É fantástico, só quem conhece o trabalho do Dr. Masaru Emoto pode ficar com uma ideia de como realmente é maravilhoso. Portanto, a memória da água, ela não registra só ideias, informação harmónica, registra tudo. É exatamente como um gravador. Um gravador registra, sejam coisas harmónicas ou desarmónicas, é igual. Portanto, se a água se deparar com uma informação antinatural, seja por poluição, reparem bem, por poluição, por pensamentos e ou palavras desarmónicas, não consegue alcançar a tal forma hexagonal harmoniosa. Tenho pena de não poder mostrar aqui fotografias, portanto, do Dr. Masaru Emoto, em que ele mostra e como é que ele fazia estas fotografias, como é que ele fazia este estudo. Pegava numa mesma água, dividia em 2 recipientezinhos, num expunha a pensamentos, por exemplo, de ódio, de raivas, etc., e essa mesma água, mas num outro recipiente, expunha a palavras de amor, etc., e depois analisava uma e outra. Enquanto que nas palavras harmoniosas, nomeadamente amor, etc., ele depois tinha, digamos, fotografias desses cristais maravilhosos, nas águas em que era plasmado, ou seja, gravado ódio, rancores e outras situações desarmónicas, a estrutura da água não conseguia sequer formar cristais. Ficava uma coisa disforme. A molécula fica disforme. Gostaria de mostrar, por exemplo, depois algumas... Sim. A Dina tem ali o livro. Mas pronto, é pena que não pudéssemos ter feito um trabalho com mais antecedência para poder mostrar realmente essas situações. Exatamente, esse é um dos livros dele que, portanto, recomendo para que as pessoas tenham uma ideia da real capacidade da água. Ora bem, agora mudando um bocadinho, penso que isto vem na sequência. No universo, tudo existe num estado de mudança. Nada se perde, tudo se transforma. Este conceito de desenvolvimento cíclico e em espiral corresponde facilmente à viagem de uma gota d'água. A gota pode iniciar a sua jornada, depois evaporar-se e mudar de forma. Continua a ser água, mas passou a ser diferente. No entanto, o mesmo conhecimento e a mesma informação continuam presentes e acontece o mesmo quando está congelada. Portanto, o processo de evaporação é equivalente ao da morte. Quando morremos, ou seja, quando desencarnamos, também nós mudamos de forma. O corpo físico dissolve-se, mas a informação que a alma adquiriu durante essa vida, portanto, durante essa encarnação, todas as experiências e tudo o que aprendemos permanece. Então a alma prossegue a sua própria jornada, continua a desenvolver-se e a amadurecer até chegar a hora de encarnar de novo.
Tal como a gota de água que se eleva em vapor, torna a cair sob a forma de chuva, se embranha na terra e depois de um longuíssimo período de tempo, pode ir de 100 a 1000 anos, reaparece à superfície numa fonte artesiana. Dependendo da sua origem, isto é, vinda de uma nascente, de uma torneira da cozinha, de uma barragem ou de qualquer outro local, a molécula da água assume formas completamente diferentes. Costuma-se dizer, água é água em todo o universo, mas há depois as diferenças, claro. Esta evidência, portanto, mostra-nos que a água não é toda igual e reage às experiências porque passa na sua jornada, armazenando essa informação. A água de uma nascente forma hexágonos regulares de uma beleza indescritível, ao passo que a água no final do curso de um rio ou barragem dificilmente sequer forma cristais completos. Neste caso, água poluída pelo homem, evidentemente. Portanto, à luz das experiências de cientistas como, por exemplo, o Dr. Masaru Emoto, que já falámos nele, podemos afirmar que a água tem memória e cada molécula transporta alguma informação. E quando bebemos, reparem bem, quando bebemos, ela torna-se parte do nosso corpo. Agora, entrando um bocadinho, se calhar não muito em harmonia com o que foi dito anteriormente, falou-se que a água potável, portanto, a água potável, quanto ao estudo que eu já fiz em tempos, e não vou falar agora muito sobre isso, a água potável, portanto, é principalmente aquela água que está isenta de bactérias, que bebemos e que não ficamos, digamos, infectados por bactérias, por vírus, enfim, por agentes patológicos, não é? Mas eu acrescento isto. Pela vossa saúde, não bebam nem cozinhem com água da torneira. E até, se puderem evitar os banhos com ela, pois ficarão a ganhar muito com isso. Ora bem, a água de uma nascente saudável contém a memória. Reparem bem, estamos a falar da memória da água. Contém a memória das folhas e das flores sobre as quais caiu como chuva e dos minerais e pedras por que passou. Contém as vibrações do vento, do mar, do sol e potencialmente de todo o ecossistema do mundo. Tudo fica cristalizado, tudo fica na informação da molécula da água. Infelizmente, já não é o caso da água da torneira na maioria das cidades. Devido aos vários tratamentos, entre aspas, químicos como o cloro, o flúor, alumínio, etc., e a pressão dentro das tubagens, aqui a Dina já deu uma panorâmica sobre a questão das tubagens, muito boa, é muito importante essa situação. Portanto, devido a esses tratamentos químicos e à pressão dentro das tubagens, a água perde força e informação. Estão presentes na água que bebemos substâncias químicas como antimónio, arsénio, bário, cádmio, chumbo, cianeto, mercúrio, nitratos, triclorobenzeno, diclorometano, agrotóxicos como atrazina, DDT, trifluoralina, endrim e simazina e desinfetantes como cloro, alumínio, amónia, etc., etc. Além disso, nos últimos tempos, portanto, foram instaladas antenas de telemóveis, de transmissores, etc., no topo de tanques e torres de água. Não sei se já se aperceberam que onde é que normalmente não, é sempre, onde é que se constroem os tanques que abastecem uma cidade, uma vila, portanto, uma povoação. É sempre em locais mais altos do que as casas, precisamente para aproveitar a ação da gravidade para dar pressão nos canos, dar pressão à água nos canos. Ora, maravilha também para instalar aí antenas várias dos telemóveis, de rádios, etc. Portanto, várias antenas.
quando agora viajarem, quando tiverem a oportunidade, porque agora com esta situação que nos impuseram, não é? Isso não é muito, nos dias de hoje não é muito fácil, mas quando viajarem, verifiquem, olhem ao vosso redor e vão encontrar, em alguns locais, depósitos cravejadinhos de antenas várias. E o que é que isso vai provocar? Vão provocar campos de radiação altamente nocivos, destruindo por completo a estrutura molecular da água, que, entretanto, adota as frequências dessas radiações artificiais altamente prejudiciais à saúde. Portanto, será que devemos fazer esta pergunta? Será que a água que bebemos está contribuindo para o aumento das doenças degenerativas? A minha convicção, a minha opinião, não tem que ser de mais ninguém, é a minha, está e de que maneira contribuir para cancros, diabetes, Parkinson, Alzheimer, hipertensão, arteriosclerose, doenças cardíacas, esclerose múltipla, reumatismos, etc, etc, etc. Agora aqui lembro-me sempre, nestas situações, lembro-me sempre de uma máxima de um médico muito importante, que é o Andreas Moritz. A ignorância não pode ser curada. Não há uma pílula ou qualquer tratamento, seja natural ou sintético, para curar a ignorância. Ela tem de ser substituída pelo conhecimento. Portanto, o que é que queremos dizer com isto? Não se fiem, não acreditem em tudo quanto, enfim, as autoridades sanitárias, portanto, as autoridades de saúde, etc., nos dizem, porque, infelizmente, muito do que eles afirmam é contrário, precisamente, à verdade. Mas não vamos entrar agora muito por aí. Portanto, o que podemos fazer? Felizmente, hoje dispomos de recursos para reverter certas situações anómalas, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Conhecendo as técnicas e pondo-as em prática, podemos criar água de excelente qualidade. Já agora gostaria de falar nas 6 características, quanto a mim, que uma água de mesmo boa qualidade deve ter. A primeira, pois, é a pureza. Toda a gente vai ter o máximo de cuidado com a melhor pureza da água. Depois, também já se falou minimamente, que é o pH da água, portanto, o potencial de hidrogênio. Ora, aqui podíamos estar aqui o resto da tarde só a falar neste pormenor, que é importantíssimo, mas vou procurar dar uma pequena ideia. O pH, como sabem, vai de 0 a 14. 0 será o máximo de acidez, 14 o máximo de alcalinidade. Portanto, 7, digamos que é neutro. Nem é alcalino, nem é ácido. Acima de 7 já começa a entrar na escala alcalina, abaixo de 7 na escala ácida. E agora um pormenor muito importante que todos nós devemos de entender. O nosso sangue, reparem, não estou a falar do nosso corpo em geral, nem de partes do corpo, porque há órgãos que são mais alcalinos, outros são mais ácidos. Por exemplo, o estômago, para ter um bom funcionamento, deve ter um pH entre 1,8 o máximo 2,5 pH, portanto, uma acidez bastante forte, muito, muito forte. Muito importante, depois poderemos falar noutra altura sobre a importância do pH no estômago, etc. Mas não vamos falar sobre isso porque cada órgão tem um pH diferente para as suas diversas funções no organismo. Agora, o sangue, reparem, o sangue aqui é que é crucial. O nosso sangue é ligeiramente alcalino. Oscila entre 7,35 e 7,45. Portanto, como veem, um pouco acima do meio da escala, que é neutro, 7, neutro. Portanto, ligeiramente alcalino.
Quando sobe, digamos, 1 grau, por exemplo, vamos chamar-lhe assim, para entenderem, ou desce 1 grau só que seja, isso pode levar-nos a óbito. Portanto, o nosso organismo tem que, as nossas funções, o fígado, todos os nossos órgãos, têm que fazer, e eu passo o termo, têm que fazer das tripas coração para conseguir manter sempre esse valor. Este valor é mágico, não pode descer nem subir daqui, sob pena de graves doenças ou, enfim, a própria morte. E então o que é que acontece quando nós fazemos uma alimentação, portanto, não só os alimentos, mas a própria água que bebemos no dia a dia, que principalmente a alimentação é extremamente ácida. Portanto, estamos constantemente a agredir o nosso corpo com alimentos ácidos, com água imprópria, etc, etc. Para que o sangue consiga manter essa tal faixa 7,35, 7,45, ele tem que recorrer a quê? Às suas reservas. Portanto, o que é que... depois posso dar uma fórmula para alcalinizarem a água, para, portanto, tornar a água mais alcalina, enfim. Mas o que é que o organismo tem que fazer para manter o sangue nessa faixa, 7,35, 7,45? Ele vai buscar às reservas, nomeadamente aos ossos, cálcio e outros minerais, para tornar a água mais alcalina, portanto, tornar a água, enfim, o sangue, porque sabem que o sangue, mais de 90% é água, ok? Daí que nós, as pessoas, cada vez sofrem mais de osteoporose e depois culpam isto, culpam aquilo. Uma das causas principais é precisamente a alimentação que se faz hoje. Mas como não viemos aqui falar de alimentação, vamos passar à frente. Ok, isto teríamos aqui pano para mangas para falar sobre o pH e da importância do pH. Portanto, já vimos a pureza, as 6 características para uma água ideal. A pureza, o pH, depois temos o redox, que é redução de oxidação. Portanto, a água pode ser oxidante ou antioxidante. Portanto, a água que bebemos pode, passo o termo, pode enferrujar-nos. Isto também seria muito interessante falar um bocadinho mais em profundidade, mas vamos seguir, senão depois o tempo não dá. Quarta característica, tensão superficial. Já devem ter reparado, quem já andou no campo e que verificou, por exemplo, em poças de água, já deve ter verificado que há uns insetozinhos que correm sobre a água, não afundam, correm mesmo sobre a água. Ora, esses animaizinhos conseguem andar sobre a água sem perfurar a água e sem afundarem, devido precisamente à tensão superficial da água. É muito importante nós conhecermos qual a tensão da água que estamos a beber, porque se a tensão da água for demasiado baixa, ela não vai ter possibilidades, ou por outra, vai ter muita dificuldade em entrar na célula. Portanto, nós podemos beber muita água e andarmos desidratados. E isso acontece muito. Eu bebo 2 litros, 2,5 litros de água por dia, e eu não sei o quê, mas vai-se ver, e muitas vezes essas pessoas, mesmo bebendo essa quantidade, depois andam desidratadas. E uma das razões é precisamente a tensão superficial. Depois, outra... Desculpe interromper, mas existe uma forma de aumentar a tensão superficial da água? Sim, depois podemos falar um pouco sobre isso também. Bem, obrigada. Depois, digamos, a quinta característica também muito importante é a condutibilidade, porque a água é condutora, portanto, as conexões elétricas, magnéticas do nosso corpo, porque nós somos uma central de energia, portanto, e tudo isso é altamente potencializado ou não pela característica
que a água também tem, que é da sua condutibilidade. Isto também se demonstra até com uma lâmpada, podemos mostrar como é que isso funciona. E depois a memória, já falámos um bocadinho sobre ela, portanto ter uma memória limpa, ou seja, uma memória isenta de todas essas situações, porque a água é sujeita até chegar à nossa torneira ou através de garrafão, seja como for. Portanto, a água vem com muita informação e as pessoas que pensam, eu tenho um filtro excelente que filtra tudo, a água fica pura. Sim, senhor, ótimo, parabéns. Toda a gente deve ter filtros de boa qualidade que filtrem a água e que a tornem pura. Mas mesmo que essa água fique pura e que depois, através de certos processos, como hoje há máquinas e filtros que já vêm com certos materiais impregnados, como magnésio, etc., e tornam essa água muito boa já, mas não esquecer deste pormenor. Toda a água, mesmo depois de passar por um bom filtro e sujeita a certos tratamentos, ela continua a conter a informação de tudo por onde passou. Tudo, de bom e de mau. Nomeadamente as radiações eletromagnéticas, uma água, por exemplo, a água que abastece, por exemplo, a cidade de Lisboa, eu penso que vem principalmente, aí não tenho a certeza, se calhar a Paula está melhor informada nesse sentido. Penso que vem da barragem de Castelo de Bode ou algo parecido. Ora, as barragens, como sabemos, são como que um depósito de rios, de ribeiras, etc. E como sabemos hoje, os rios e ribeiras estão altamente contaminados por fábricas, por todo o tipo de dejetos. Portanto, essas águas estão muito contaminadas. E como tal, essa água que veio de lá, mesmo depois passando por os processos que, portanto, digamos, a entidade que trata disso, depois processa toda essa água, filtra, mas não esquecer que ela, na memória, continua a trazer tudo isso. E nós, quando bebemos, ela vai fazer parte de nós mesmos também. Portanto, há algumas formas de nós neutralizarmos essa informação ou seja, desprogramarem, podemos chamar mesmo assim, desprogramar essa informação nociva e reprogramar de novo a água com uma informação harmónica. Eu tenho uma pergunta. Faz bem pôr a água ao sol? Ótimo. Desde que não seja em plástico. Agora tem que ser em vidro. Depois há, inclusive, cores próprias para a situação que se pretende. Então, se calhar, eu posso ler a informação que eu tenho aqui, que foi partilhada pela Ruth, não é? Que é um método de energização solar para diferentes problemas que a pessoa tem. Portanto, a luz do sol tem um efeito purificador, renovador, revitalizante, e por isso, ao beber a água exposta ao sol, não é? Nós permitimos esses benefícios no nosso corpo. E então, a sugestão é colocar a água mineral numa garrafa de vidro transparente e depois envolver essa garrafa com um papel colorido consoante e assim, consoante a cor, não é? Assim terá um efeito diferente. Exatamente. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos. Se for a cor vermelha, é estimulante, afasta a depressão e o desânimo. Mas é proibida para hipertensos. Exato. Se for amarelo, portanto, uma garrafa, ou consigam comprar uma garrafa de vidro amarela, ativadora e dinâmica, afasta as ideias fixas, aumenta a capacidade de raciocínio, inteligência, estudo e criatividade. Se for laranja, restauradora e regeneradora, traz recuperação depois de um processo destrutivo
e oferece a capacidade de refazer o que não está certo, coragem de enfrentar desafios e traz autoconfiança e autoestima. A verde, calmante e equilibradora, melhora qualquer estado físico negativo e energiza o corpo e a alma. A azul é aquela que eu conhecia e que também uso. Traz equilíbrio, paciência, harmonia e serenidade, tranquiliza o corpo e a mente, ajuda nos casos de insónia e stress. Depois ainda temos o índigo, portanto é um azul mais escuro, não é? Uhum. Trabalha no equilíbrio energético, intuição, proteção, limpeza e purificação de ambientes. E o violeta é espiritual, mística, religiosa, atua sobre quem está espiritualmente desequilibrado, descrente e sem conexão com as forças divinas. E por último, o rosa trabalha a afetividade, o amor, a harmonia, a união, ajuda no equilíbrio dos relacionamentos pessoais e profissionais. E depois até vou partilhar aqui no grupo a imagem com as várias garrafas, cada uma com a sua cor. E assim podem escolher a garrafa de vidro. Se não tiverem colorida, podem colocar o tal papel colorido à volta da garrafa e colocar então sobre a ação do sol, não é? Para equilibrar a água. Sim, senhora. Muito bem, Dina. Uma boa aula sobre cromoterapia. Isto foi a Ruth Também. que partilhou connosco no nosso grupo e eu agora estava aqui a mostrar-vos. E depois, praticamente, cada uma dessas cores, porque é que atua no nosso corpo, na nossa saúde em geral? Porque cada uma dessas cores vai, portanto, digamos, incentivar um chakra. O chakra está, digamos, conectado com as glândulas, põe a glândula a funcionar mais harmoniosamente e tudo vai melhorar o nosso corpo. Portanto, nós somos um todo, por isso é que não podemos ser separados de tratar esta coisa como faz a alopatia, que há uma especialidade para tratar o coração, o cardiologista e por aí fora, não é? E depois o cardiologista praticamente não sabe nada sobre o cérebro, sobre os rins e por aí fora, não é? Nós não podemos, se queremos tratar alguém, não temos que tratar essa pessoa holisticamente, ou seja, no seu todo, físico, emocional, mental e espiritual. Esquecer um destes corpos, vamos chamar-lhe assim, raramente se consegue uma cura completa. Obrigada. Então eu gostaria de perguntar aqui às nossas amigas, têm alguma dúvida? Eu só estou a ver a Paula e a Lúcia, a Ana não estou a vê-la agora. Querem colocar alguma dúvida para esclarecermos? Eu gostei muito de ouvir o Fernando, como sempre. E pronto, e aquilo que eu percebo, quando o Fernando disse não bebam água da torneira pela vossa saúde, acenderam-se aqui uma data de lâmpadas É e de normal. sinos a tocar. E portanto, eu tenciono mesmo começar a beber e a limitar, a beber o mínimo possível de água da torneira, porque por uma questão de comodidade e conforto está logo ali à mão, não é? Portanto, nós vamos um copo de água, abrimos a torneira e enchemos, mas efetivamente aquilo que o Fernando disse está completamente em sintonia com aquilo que acontece, que é a realidade das águas engarrafadas, das águas minerais naturais e das águas nascentes, que são águas de origem subterrânea, bacteriologicamente sãs, de composição química estável, portanto, que diferenciam-se porque são ricas em sais minerais e em oligoelementos, têm uma pureza original e estável e, portanto, muitas delas estão no subsolo, na interação água-rocha, entre dezenas a milhares de anos. E, portanto, não têm qualquer aditivo, nem alteração, nem tratamento físico, nem químico. Portanto, fiquei muito bem informada relativamente à questão da água da torneira e vou beber água mineral. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Dina. Obrigado. Paula, não se vais beber água Paula, mineral? também por toda essa informação ótima, porque cá está, nós complementamos uns aos outros.
e nunca ninguém sabe tudo. Portanto, é do saber de cada um que depois podemos, pronto, sairmos daqui mais enriquecidos. É. E hoje aquilo em que nós acreditamos, se calhar amanhã já não é verdade, porque entretanto temos mais informações, fazem-se outros testes Exato. e portanto agora temos que ver com aquilo que sabemos neste momento. Por isso, Paula, se quiseres continuar a beber água mineral, tudo bem, mas tem que ser em recipiente de vidro, para que essa água não fique contaminada com microplásticos e com disruptores endócrinos, não é? Certo, e vou fazer outra coisa aqui. Se permitem, mais chega, garrafões utilizadas no transporte de água engarrafada, não é? Pois esse plástico é feito de quê? Essencialmente petróleo. É derivado do petróleo. Derivado do petróleo. Portanto, sob a ação dos raios solares ou qualquer fonte de calor, eles começam, ou quando se machucam um pouco, que é facílimo no transporte, etc., eles começam a libertar umas partículas, são os chamados xenoestrógenos, que são partículas derivadas do petróleo, que está comprovado hoje pela ciência que cerca de 33, salvo erro, não interessa o número, mas é um número bastante elevado de tipos de cancro, são provocados ou pelo menos potencializados por causa desse plástico. Portanto, todo o cuidado é pouco no transporte, no armazenamento, etc., da água que se bebe. Eu tinha aqui uma questão só para colocar ainda mais ao Fernando, que era, Fernando, e o Fernando concorda, também é apologista, que devemos diversificar as águas minerais naturais e águas de nascente que bebemos, para não ser só de um determinado tipo. Com certeza, plenamente de acordo. Obrigada. De acordo. Quer dizer, quem sou eu mas segundo procuro basear-me em estudos científicos e principalmente porque na questão da ciência também muito cuidado porque aquilo que até ontem era uma certeza absoluta, hoje já comprova-se que não é bem assim. Basta ver, por exemplo, eu às vezes dou este exemplo. Há cerca de 500 anos atrás, nós acreditávamos, a humanidade, né? Acreditávamos que a Terra estava parada no universo e o céu girava, o céu girava em torno da Terra. Ora, o Galileu Galilei, com a invenção do telescópio rudimentar, mas enfim já deu para começar a estudar, ele verificou que não era nada disso. E ele, quando demonstrou essa situação, ele depois teve que se desdizer, porque senão era queimado vivo na fogueira. Portanto, estão a ver isso há 500 anos atrás. A ciência de então não acreditava nem admitia que fosse de outra forma. Por isso, temos de ter muita atenção quando diz, isso está comprovado cientificamente, então acredito. Está comprovado cientificamente? Não está, mas então não acredito. Não, para mim, o que contam são os resultados. Para mim, os resultados é que contam. O resto é conversa fiada. Obrigada, Fernando. Eu tenho aqui alguma dúvida. Sim, Lúcia. Tenho aqui uma dúvida relativamente àquilo que o Fernando teve a falar sobre ser redox, portanto, ser oxidante ou antioxidante. Como é que eu, por exemplo, consumo bebida, consumo em garrafa, a maior parte das vezes em garrafa de plástico, que é aquela que está mais disponível nos supermercados, e faço o mesmo que a Paula estava a referir, uso sempre diferentes. Vou variando, nunca uma a seguir à outra, sempre mudo. Até porque já sabemos que a composição dos minerais são diferentes e, portanto, é realmente um pH ótimo, mas... Deixamos a ok. Pronto, isto, a minha ligação tem sido péssima, de vez em quando cai e volta.
Pronto. E então, o que eu queria perguntar era, como é que nós, que compramos água nos supermercados, não temos acesso a fontes, não é? Como no campo, não é? Temos a noção de que a água que estamos a utilizar é oxidante ou antioxidante, e a outra questão é relativamente à tensão superficial, porque percebi, pelo que me disse o Fernando, quando ela é muito baixa, não tem dificuldade em entrar na célula, portanto, não nos hidratamos suficientemente. Como é que nós podemos selecionar estas águas, comprando no supermercado, nestas duas questões do redox e da tensão superficial? Seria perceber o que é que devo comprar, a que é que devo estar atenta quando olho para o rótulo da garrafa, por exemplo. Essa pergunta não é fácil de responder, pelo menos da minha parte não é fácil de responder. O que eu lhe posso dizer é que o redox, portanto, temos o RP, que é negativo. Negativo aqui não tem a ver com mau ou positivo bom. Aqui tem a ver com, por exemplo, como a eletricidade tem um fio negativo, tem um fio positivo. Ok. Portanto, o RP, o ORP negativo é antioxidante. Portanto, uma água alcalina ionizada, não é? O ORP positivo é oxidante. Certo. Portanto, águas purificadas, água destilada, água desonizada, filtragem por osmose reversa, são todas altamente oxidantes. Portanto, a água arrasta toxinas, os eletrões das toxinas em geral são positivos, a água contém o ORP negativo, atrai as partículas positivas, eliminando-as. Por este motivo, a água antioxidante negativa é tão importante. Há um aparelho, não é? Que mede eu ia precisamente agora falar nisso. Há um aparelho que mede o ORP da água. Ou seja, nós colocamos esse aparelho dentro da água e ele vai dar uma escala para positivo ou para negativo. Quanto mais positivo subir na escala, pior é essa água. Mais oxidante ela é. Eu acho que estas águas minerais compradas não têm esse valor indicado. Eu penso que não, de maneira nenhuma. Penso que não. Mas aí não tenho certeza. Não tenho a certeza, porque também não sou... A minha área de foco não é exatamente essa, mas penso que não tem. Os dados que têm não incorpora esse parâmetro. Na tensão superficial também não indica? Não. E como é que então podemos aumentar a tensão superficial da água? Olha, para já, eu posso dar até o nosso exemplo da água que nós consumimos, que nós bebemos. Nós sempre tivemos também o máximo de cuidado com a água, dávamos ao trabalho de ir procurar fontes o mais puras possível, né, e mais equilibradas possíveis, para nos abastecermos. De qualquer forma, também temos de ter cuidado com as fontes. E porquê? Porque se for uma fonte, por exemplo, numa serra, aí normalmente essa água é pura, é boa. Agora, se é uma fonte num local perto de culturas, portanto, agricultura, aí cuidado porque os lençóis freáticos, por vezes, já estão bastante contaminados. Com pesticidas. Tóxicos, pesticidas, etc, etc. Portanto, não esquecer que os lençóis freáticos são abastecidos por onde? Pela chuva, verdade? Portanto, a chuva, quando se embranha na terra, pois arrasta com ela partículas por onde passa. Leva bom, leva mau com ela. E onde houver, portanto, agrotóxicos, pesticidas e toda essa sorte de venenos, pois os lençóis podem ficar contaminados. De forma que uma nascente que há 50, 60 anos para trás era uma excelente nascente, hoje pode não ser bem assim. Todo o cuidado é pouco, portanto temos que apostar, cá está, apostar no conhecimento e agir em conformidade.
como é que eu faço? Como é que nós fazemos, por exemplo, em nossa casa? Deixámos de comprar também água engarrafada. Durante algum tempo comprámos a de Monchique porque verificámos que tinha 9,5 de pH, excelente, porque a água, devemos beber água com pH superior ao nosso sangue, já vimos que é 7,35, 7,45, portanto, o ideal é a partir de 7,5 para cima, 8,5, 9, 9,5, é o ideal. Mas depois verificámos que essa água tem muitos fluoritos, pronto, a análise química da água não é a ideal para nós, deixámos de beber essa água. Começámos a consumir mais, por exemplo, a água da Serra da Estrela. E depois também, como já foi dito aqui, íamos variando. Hoje praticamente só consumimos água preparada por nós. Portanto, apostamos no local onde vivemos, onde estamos a vir agora mais tempo, Malpica do Tejo, portanto aqui a região de Castelo Branco, somos autossuficientes em água, temos a água de um furo, que vem numa profundidade de 50 e tal metros. Isso por si já nos dá uma certa garantia, mas mesmo assim não esquecer que há sempre quem tenha na povoação fossas, portanto, céticas, não é que se chama? São fossas céticas, Céticas, ok, obrigado. As fossas não deviam contaminar os solos, pois não, são fechadas. Sim, Pois, teoricamente. mas isso é se elas forem estanques. Sim, Porque elas podem muitas ser vezes- fossas de absorção. Claro. Hoje, penso que toda esta aldeia já tem, portanto, saneamento dos esgotos, não é? Já há bastante tempo. Nesse aspecto, mandámos analisar a água e ela praticamente era bacteriologicamente pura. Mineralogicamente é que não seria muito equilibrada, mas pronto, tudo isso temos forma de corrigir, amenizar. E então instalámos um filtro, que na realidade são 3, um de 25 microns, outro de 5 microns e outro de carvão ativado. O de 25 microns e 5 está à saída da água que vai abastecer a casa. Depois passa por um tubo com uma radiação ultravioleta, que é para eliminar algum patógeno que consiga escapar, e depois, antes de entrar na tubulação da casa, portanto nos canos, tem ainda um filtro de carvão ativado, de forma que, periodicamente, quando os filtros apresentam uma certa coloração, trocam-se, e isso dá-nos uma certa garantia. À parte disso, ainda temos em casa um aparelho japonês, um aparelho extremamente caro, vou dizer como é que se chama, portanto, é da água Kangen, um aparelho de água Kangen. Custou-nos só a módica quantia de 3.300 e tal euros. Ok. Mas isso ainda era para a água de E comprámos Passo principalmente por causa de da água de Passo de Arcos, que é onde temos a nossa residência oficial até. Bom, mas como agora passamos mais tempo aqui, pois trouxemos o aparelho para cá e, além de passar por todos esses filtros e toda essa purificação que já falei anteriormente, ainda passa, em casa temos esse aparelho. Mas isso é para regular a alcalinidade. Aí regula, portanto, vai dar um pH que nós queremos, porque esse aparelho dá desde 2,5, pH 2,5, extremamente ácido, que é ótimo para eliminar bactérias, para muita coisa, não é? Portanto, para limpezas, até um pH de 12, que aí já não se deve beber com essa alcalinidade, porque aí seria prejudicial. Mas pronto, tem várias opções. E como se isso não bastasse, nós temos ainda um aparelho de frequências, comprámos na Nova Ciência, aparelho esse que
dá a informação, tem contido nas frequências que ele emite, tem contido a informação de vários minerais indispensáveis, portanto, à nossa saúde, de vitaminas, oligoelementos, etc. E como se isso não bastasse, nós ainda, através da nossa intenção, reparem bem, porque nós temos esse poder, não se esqueçam que nós somos deuses co-criadores. Isto para muita gente é uma blasfémia. Que ele está a se intitular Deus co-criador? Que é isso? Quem é que ele se julga? Não, qualquer ser humano somos deuses co-criadores. Mas isso é outra situação. Portanto, temos o poder de co-criar. E o que é que nós fazemos? Antes de beber toda e qualquer água, eu pego no recipiente e faço o seguinte: eu pego nele, coloco assim, entre as duas mãos, não sei se estão a ver, não estão? Sim, sim. Em frente ao cardíaco, e depois mantro aquilo que nós entendermos. Peço a neutralização de toda e qualquer energia que esta água contenha, que ela volta à sua condição primordial, segundo a norma do Criador. Isso depois, pronto, vai da imaginação de cada um. Pode, primeiro, desprogramar o que ela tenha de nocivo. Desde a informação de radiações eletromagnéticas, informação de detritos de qualquer natureza, portanto, desde, sei lá, tudo. Desprogramar essa informação e depois reprogramá-la com a informação que nós pretendemos. Assim como colocar a garrafa ao sol, simplesmente vidro branco, ou se pretendermos algo específico, colocar uma cor à volta da garrafa para energizar a água com essa cor. Portanto, isto são tudo formas que nós temos de purificar, de fazer com que a água atinja, portanto, aquilo que nós queremos. Por exemplo, nós queremos, eu não sei agora, se calhar vou dizer coisas que vai descredibilizar na mente de muitas pessoas, vai descredibilizar se calhar muito do que dissemos aqui. Nós podemos, inclusive, plasmar na água fórmulas de medicamentos de homeopáticos, etc. Tenho a prova disso. Já tenho feito isso para pessoas que estão doentes e até para nós. E as pessoas têm tido resultados. Portanto, resulta. Desprograma-se primeiro essa água. Chama-se isto fluidificar. Fluidificar a água. Depois de desprogramar a água de toda e qualquer energia negativa, etc., que ela contenha, a água fica, digamos, pura e recebe a informação que nós lhe transmitimos. Por exemplo, quem souber um pouco sobre a homeopatia, sabe que determinado medicamento, passo o termo, homeopático, a fórmula dele, e pode plasmar na água essa fórmula e essa água fica com, portanto, com o poder curativo desse homeopático. Obrigada, muita coisa com a água. Obrigada. O Fernando é terapeuta holístico, então pode-nos explicar tudo isto sobre esta informação, não é? Porque tudo é energia, o universo é energia. Sim. E por isso que funciona, não é? Por isso é que a homeopatia funciona, não é? Então, estamos a dar a informação para o corpo se autoequilibrar e se harmonizar, não é? Com a homeopatia. Então, olhem, têm mais alguma dúvida? Eu ainda queria falar um bocadinho da água filtrada. Portanto, como vocês viram, os aparelhos de filtragem da água são realmente são dispendiosos, mas é assim, é um investimento que eu aconselho todas as pessoas a fazerem. Agora, para as pessoas que neste momento ainda não podem despender desse valor para ter esse sistema em casa, qual foi a opção que eu arranjei para mim? Vou partilhar com vocês, que é uma jarra com um filtro, que o filtro é mudado de 6 em 6 meses. Essa jarra permite filtrar 400 litros de água. E após isso, portanto, após 6 meses, convém mudar o filtro, porque pode ser contaminado bacteriologicamente.
Agora, porquê é que eu escolho esta jarra e não escolho outra jarra? Porque a tecnologia que está naquele filtro é uma tecnologia japonesa, não é sulfito cálcico, portanto não vai acidificar a água, e o que aquele filtro vai fazer é, vai enriquecer a água em magnésio, e eu acho que nós também já falámos nisto, que o magnésio é necessário em mais de 300 reações bioquímicas no nosso organismo, nós temos muita falta de magnésio, principalmente aquelas águas, e a Paula sabe disso, não é? As águas que não são vulcânicas têm muita falta de magnésio, portanto, como é no caso do Brasil, não é? A água deles é muito pobre em magnésio, ou mesmo não terá magnésio, porque não é uma zona vulcânica. E também, agora lembrei-me, eu já ouvi dizer que no Brasil também acrescentam fluoreto à água, e o fluoreto é neurotóxico, portanto altera o comportamento das pessoas, por isso é muito importante, mas em Portugal eu penso que isso não acontece, mas olhem para os rótulos. Quando forem comprar uma água mineral, olhem e vejam, se tiver fluoreto, não escolham a água que tenha fluoreto, nem a água que tenha nitritos, nem que tenha cloretos, nem uma quantidade muito elevada de mineralização total, não é? Exceto, lá está, medicinal, por exemplo, se uma pessoa está mal disposta, é natural que vá beber uma água gasificada, não é, Paula? E tu sabes essa diferença toda, não é? Nas águas naturalmente gasificadas. Não Sim, falámos sobre isso. falei um bocadinho sobre isso. Por exemplo, uma água das pedras, que é uma água que nós normalmente recorremos com frequência quando a digestão está um bocadinho mais demorada ou quando estamos um bocadinho mais enfartados. Essa é uma água mineral natural gasocarbónica, ou seja, o próprio dióxido de carbono que está contido na água é natural, é de origem natural. E depois há pouquíssimas águas gasocarbónicas em Portugal. Depois há muitas gaseificadas, que são aquelas que nós dizemos água com gás, mas que o gás é adicionado artificialmente. Portanto, se optarem por uma água, quiserem uma água com gás, optem por uma gasocarbónica. Okay. Águas lisas. A maior parte das águas que nós temos, cerca de 80%, são hipossalinas, portanto, com um valor inferior a 100 mg por litro de mineralização total, enquanto que, por exemplo, uma água das pedras é uma água com uma altíssima mineralização, com mais de 1000 mg por litro, portanto, tem um resíduo seco elevadíssimo. Mas pronto, essas águas hipossalinas são as tais águas que depois também têm o pH mais baixo, portanto, tudo é aqui um equilíbrio e vamos diversificar. Eu tinha uma pergunta para ti, Irina, relativamente à questão da água com filtro, que Sim, aumenta, portanto, o magnésio. A sim. minha pergunta é, isso não interfere com o facto da pessoa poder estar a tomar suplementos de magnésio? Ou seja, não há qualquer problema, podemos continuar a tomar os suplementos e mesmo usando esse filtro que aumenta o teor de magnésio na água, não há qualquer problema, correto? Não há, porque nós precisamos tanto de magnésio, Pronto. não há problema nenhum. E assim, a água Obrigada. vai, o filtro, a água, portanto, é assim, usamos água da torneira, está bem? Não é água de uma fonte ou assim, não. Tem que ser água potável, água da torneira, passa pelo filtro da jarra, e então a água vai eliminar 99% do cloro. O pH da água vai ficar acima de 8, 8,5, 9, até 9,5 no máximo. O magnésio vai ficar com uma concentração de 18 miligramas por litro. E é esse magnésio que vai dar a alcalinidade da água. Mas ainda tem outras vantagens este filtro que eu não vejo noutras marcas, que é a água vai ficar com uma forma hexagonal reestruturada, ou seja, a tal forma que permite que ela seja absorvida pelo nosso corpo. E também vai ficar com uma capacidade, a tal capacidade dos ORPs negativos, que eu já vi o teste, eles fizeram um workshop e eu vi eles a medirem, fica com um ORP negativo e, portanto, a água tem um efeito antioxidante, que vai fazer com que consigamos absorver depois melhor aquela água e que as nossas células consigam absorver melhor a água e, no fundo, é o equivalente depois a comer frutas, porque as frutas têm um efeito antioxidante. Portanto, ao beber da água antioxidante, ainda melhor para o nosso corpo. Porque a verdade é que cada vez que nós respiramos, é um processo oxidativo.
libertam substâncias reativas, não? Os radicais livres, que podem ir oxidar diferentes partes do corpo. E o nosso corpo usa as vitaminas para, por exemplo, a vitamina E é um excelente antioxidante, não é? Para combater esses radicais livres, por causa do oxigênio, não é? Porque o oxigênio é extremamente oxidante. E pronto, olhem, o que eu queria era realmente passar esta informação, e agora lembrando de outra coisa, que era o duche, não é? Eu, quando usava a água no duche, ficava sempre com o corpo todo manchado. Não sei se era por causa do cloro, mas isso é também muito importante. Portanto, há também filtros para o duche para remover o cloro dessa água. Nós também já falámos que o cloro pode substituir o iodo na tiroide e fazer com que as hormonas da tiroide não sejam funcionais. Mas já falámos nisso. E pronto, eu acho que vamos encerrar porque já passámos realmente 1 hora. Muito obrigada a todos. Foi muito só bom. mais um minutinho, Sim, penso sim, que sim. já vai passar uma informação muito importante para quem estiver interessado. Como é que nós podemos melhorar muito a qualidade da água que bebemos? É fácil. Portanto, em 6 litros de água, acrescentarem magnésio, bicarbonato de sódio e sal rosa do Himalaia. Se não tiver sal rosa do Himalaia, pode ser flor de sal. Se não tiver flor de sal, pode ser sal integral. Mas atenção, sal integral, não o sal de mesa, que o sal de mesa é veneno. É verdade, Fernando. Mas sal rosa do Himalaia é mais caro, mas também dá para muito tempo e não vai prejudicar a bolsa de ninguém. E a proporção é esta: em 6 litros de água, misturar 1 colher das de sobremesa, 1 colher das de chá de cada um destes ingredientes. Magnésio, cloreto de magnésio, convém que seja PA, PA quer dizer puro para análise. Portanto, a farmácia vende umas saquetazinhas de magnésio, cloreto de magnésio, mas não é o ideal porque tem alguns metais tóxicos. Portanto, farmácias de manipulação, como por exemplo a farmácia Melo, que é onde nós nos abastecemos, passa publicidade, não é? Que eles não pagam. Ok. E não é caro. Portanto, cloreto de magnésio, PA, puro para análise. Bicarbonato de sódio, de boa qualidade, portanto, para alimentação. Isso compra-se, qualquer casa de produtos dietéticos tem isso. E o sal rosa do Himalaia. Portanto, 1 colher deste chá de cada um destes elementos em 6 litros de água, agita bem, bebe, isso até é chamado a água dos milagres, porque realmente faz uma grande diferença na nossa saúde. Fernando, mas qual é a água que bebemos? Preferência água filtrada, não é? O mais pouco mineralizada. Qual é a água que aqui não é para usar água da torneira, pois não? Pronto, para mim a pior delas todas é a da torneira, embora as ditas autoridades de saúde, que eu diria, mas autoridades da doença, infelizmente, embora nos garantam, e muitos médicos dizem às pessoas, não beba água de não sei de quê, a água da torneira é uma água tratada. É sim, senhora, é uma água tratada. Mas e os componentes que ela tem? O que é que entrou para purificar a água, para torná-la potável? A água potável é uma água que se pode beber sem provocar doenças. Doenças bacteriológicas, de origem bacteriológica. E o resto? Pois, os minerais, não é? Os minerais tóxicos e os minerais que ela vai absorver pelo caminho, pelas condutas, até chegar à nossa torneira. É que não é só o cloro. O cloro... Pois não, são metais tóxicos mesmo. O flúor, que também podíamos falar aqui bastante sobre o flúor. Não é por acaso que põe flúor na água, porque o flúor está provado que vai alojar-se na glândula pineal. Reparem bem, a glândula pineal
é a glândula que nos conecta com a nossa parte superior, portanto, com a nossa divindade. Digamos que é a antena. Ora, essa antena começa a ficar enferrujada, distorcida, e a comunicação com o nosso eu superior começa a receber imagens e som, isto fazendo uma analogia entre uma televisão ou um rádio, não é? Que precisa de uma antena de boa qualidade para recebermos boa imagem ou bom som, não é? Portanto, cuidado com isso, porque não é só na água, em alimentos. Bom, hoje está tudo armadilhado. Tudo. Portanto, temos de ter muito cuidado. Por isso, a água da torneira nós não recomendamos. De maneira nenhuma. A preferência é, de facto, o filtrado com aqueles equipamentos, de facto, que é bastante dispendioso, mas é onde nós conseguimos a melhor qualidade de água. E depois temos esta opção da jarra, que, pronto, é uma opção mais económica, claro. E assim evitamos estar a transportar garrafões de água, poupamos o ambiente com as garrafas de plástico, não é verdade? Isso para mim também é importante. E pronto, eu estou muito satisfeita, gosto muito do sabor desta água e pronto, e um dia quando puder hei de comprar esse sistema de filtração instalado em casa, sem dúvida. Então, se não tem mais dúvidas... Não, eu só queria dizer uma coisa, a mistura que o Fernando agora mesmo disse, eu estou a fazê-la num garrafão de água da Estrela, 6 litros, e bebo ao longo do dia e inclusive o meu intestino agradece. Eu vejo melhoras no meu intestino. E bebe-se muito bem, uma colher de chá do bicarbonato de sódio, o cloreto e o sal dos Himalaias, que é o que eu uso. A água bebe-se muito bem mesmo. Obrigada, Ana. E é bom, essa mistura é boa também para quem tem dores, não é, Fernando? É porque vai o magnésio, conforme a Dina já deu aí uma amostragem da importância, portanto ela fica mais enriquecida, o pH sobe bastante, e portanto vamos tirar daí grandes benefícios. O próprio sal, que contrariamente, isto agora podíamos fazer uma tertúlia só sobre o sal, porque a importância do sal, da hipertensão, etc., que a maior parte das coisas que nos dizem são tretas, desculpem o termo, não correspondem à verdade. Sim. E, portanto, cá está, temos que apostar no conhecimento. De outra forma, não temos hipótese. Somos um joguete na mão das indústrias. Porque o sal dos Himalaias tem 80 minerais diferentes e o nosso corpo é formado por minerais. Nós precisamos de minerais em pequenas quantidades, oligoselementos. Pronto, por isso é importante. Portanto, por isso é que nós dissemos o sal refinado nunca, porque o sal refinado é apenas cloreto, sódio. Só tem dois. Só tem dois, sódio e cloro. E ainda por cima tem um anti-aglomerante. Lá estamos nós a intoxicar-nos com conservantes, não é? Para ele não aglomerar. Por isso é sempre preferível comprarem sal mineral integral, não é? Porque tem muito mais minerais e depois moer em casa. E assim, se quiserem usar sal fino. Mas não usar o cloreto de sódio. É uma questão realmente de olharem para os rótulos, não é? E a questão do sal, chamado sal de mesa, que quase toda a gente usa, porque é muito mais prático, sem dúvida, dá para pôr naqueles saleirozinhos com uns buraquinhos minúsculos, sacode, por isso por cima do alimento, muito prático para estar na mesa, etc. O sal natural não dá para fazer isso. Pois, mas eu uso flor de sal, por exemplo, é muito fácil, a flor de sal é o que eu uso. Claro, mas esse sal, o chamado sal de mesa, que as pessoas na generalidade usam, não só tem esses dois elementos, que é o cloreto de sódio, como ainda vem com muita informação, porque ele passa por um processo de refinação. E é refinado como? Através de produtos químicos. Portanto, ele traz resíduos, traz informação desses produtos químicos.
Sim, Fernando, antes de terminarmos, temos aqui uma questão que é sobre o filtro de carvão ativado. Portanto, isto é um filtro de carvão ativado para purificação e mineralização da água, é feito de carvão vegetal carbonizado, tem uma duração de 6 meses e depois, após o uso, após os 6 meses, pode ser usado compostagem, ou enfim, para fazer outras coisas. Portanto, eles dizem que o carvão ativado remove o cloro da água, absorve sabores e odores, mineraliza a água e tem a duração de 6 meses. O que é que o Fernando acha sobre este carvão ativado vegetal? Eu aí não posso acrescentar grande coisa mais, porque não tenho assim um conhecimento profundo sobre isso, porque nunca me debrucei sobre a composição do carvão ativado e outras coisas assim. Francamente, eu quando não sei, não sei. Sim, mas a verdade é que o próprio Fernando disse que o sistema que tem aí na sua casa também tem um filtro de carvão ativado vegetal. Claro. Não, a informação que eu tenho é que o carvão ativado é muito bom. Inclusive, até uma pessoa, por exemplo, quando tem gases em excesso, por vezes toma-se carvão ativado, precisamente para absorver. Sim, o carvão ativado, penso que é muito bom para muita coisa. É, mas lá está, o que é que vai acontecer? Não vai ter, provavelmente não vai ser uma água antioxidante, não é? O carvão não acho que não tem essa capacidade, também não sei. Também Sim, não sei também não. Já são coisas e que depois, em termos de minerais, também não sei como é que a água vai sair depois de passar pelo carvão ativado, com que pH é que vai ficar, e como é que vai ser realmente a mineralização que a água terá. Também não... Por isso é que, por exemplo, no nosso caso aqui, nós, apesar de todos esses filtros e todas essas situações, no final acrescentamos-lhe uma colherzinha de chá desses 3 ingredientes que mencionei há pouco. Bicarbonato de sódio, cloreto de magnésio e sal do Himalaia. Sim. O sal dos Himalaias, eu também já ouvi dizer que há muita falsificação no mercado. Sim, senhora. E o Fernando pode dizer como é que nós podemos saber se o sal é falsificado ou não? É fácil. Peguem nesse sal, ele tem aquela coloração rosa, não é? Por isso até se chama sal rosa do Himalaia. Certo. Peguem numa colher desse sal, ponham num copo com água límpida, mexam bem. Se a água continuar límpida, portanto não mudar de cor, se não ficar também rosada, é porque o sal é bom. Se ficar rosada, já sabem que é produto químico que tem. Muito obrigada. Infelizmente temos que nos prevenir, porque, meu Deus, vivemos num mundo de ilusão e de mentira. É isso. Por isso, nós já somos pessoas que não vemos televisão, nem acreditamos nos anúncios, não é? Que nos aparecem à frente para nós comprarmos aquele e outro produto. E, portanto, o que nós fazemos é realmente ir estudar o assunto e depois fazer a nossa escolha. Portanto, olha, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade. E vamos então terminar por aqui. Qualquer dúvida podem escrever-nos, estamos disponíveis para ajudar. E até à próxima tertúlia. Até à próxima, obrigado também. Obrigada. Obrigada.